E aí, galera, vamos continuar com a trigonometria. Essa é a terceira parte, tá bom? Vamos aprofundar os conhecimentos sobre círculo trigonométrico. Vamos relembrar o que vimos na aula passada sobre a trigonometria, os ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Vimos que os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por que eles são ângulos notáveis? Na verdade, né, porque você deve memorizá-los para responder as questões de matemática de ensino médio. É só por causa disso, tá bom? Não é dado esses valores em prova. Então é necessário que você memorize quem é o seno de 30, 45 e 60, quem é o cosseno de 30, 45 e 60 e quem é a tangente de 30, 45 e 60. Para memorizar, construa a tabela. Coloque 1, 2 e 3. Em seguida, 3, 2 e 1. Divida todos os valores por 2. E escreva raiz no numerador da fração onde não tem o 1, porque a raiz de 1 é o próprio 1. Então, esses são os valores do seno, cosseno e tangente. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E a tangente? Divido o seno pelo cosseno que tem a tangente. Dividindo seno por cosseno, o primeiro valor é 1 por raiz de 3, que racionalizando é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. Existe um processo chamado de racionalização de denominadores. Revise, e aí você vai ver que 1 sobre raiz de 3 é o mesmo que a raiz de 3 sobre 3. Vamos mostrar, ó, 1 sobre raiz de 3 se racionaliza multiplicando pela raiz de 3 numerador e raiz de 3 denominador. Resultado, 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e o resultado da raiz de 9 é 3. Por isso que 1 sobre raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. Bom, tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, o resultado é 1. Resultado é 1. E tangente de 60, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, o resultado é raiz de 3 sobre 1, que é o mesmo que a própria raiz de 3. Então, esses valores é necessário que você memorize. Tudo ok? Vamos lá ao círculo trigonométrico. Temos aí o círculo trigonométrico, ó, e essa imagem que você está vendo tem que estar na sua mente. O ângulo de 30 graus, está aqui, ó, o ângulo de 30 graus, ele tem seno, cosseno, raiz de 3 sobre 2, e seno, meio, tá bom? Aí está os valores da tabela, o seno e o cosseno de 30 graus. No eixo vertical, o seno. No eixo horizontal, o cosseno. 45 graus, quem é o seno? Raiz de 2 sobre 2 e cosseno, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Seno e cosseno, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, raiz de 3 sobre 2 o seno e o cosseno meio. Estão aí os valores da tabela. Você conhecendo o seno de 30, também conhece o seno de 150 graus. Está na mesma direção. O valor é o mesmo, meio. E o cosseno é o mesmo valor, só que negativo. Tá bom? Conhecendo o ângulo de 30, você vai conhecer os valores dos ângulos de 150, de 210 e de 330. Esses três ângulos estão relacionados. Tudo certo? Vamos apagar isso aqui para que você veja. Tá bom? Está aí, ó. O ângulo de 30, conhecendo o ângulo de 30, você conhece 150, 210 e 330. Eles estão relacionados. Os valores do seno e cosseno. Vou mostrar isso no instante para vocês, passo a passo. Conhecendo, vamos apagar tudo isso. Conhecendo o ângulo de 45 graus, você vai conhecer também, ó, quem é o seno e cosseno de 135. 45, ó, esta distância é 45 graus, mais 45, 90, mais 45, 135. Mais 45 graus dá 180, mais 45 graus dará 225. Ó. Então, esses ângulos de 45, 135, 225 e 315, eles estão relacionados. Ó. Eles possuem mesmo seno e cosseno, mudando apenas o sinal dependendo do quadrante. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos começar a detalhar, né, essa ideia que eu acabei de colocar aqui, tá bom? Para vocês, ó. Vamos apagar, né, para a imagem ficar limpa. Como eu disse, é importantíssima essa figura que está sendo apresentada. Se você não memorizar esses valores, tá bom? Você não tem como aprender trigonometria,
tá certo? Eu estou aqui limpando tudo, para a imagem ficar limpa, nítida. Isto aqui você vai encontrar na sua apostila, essa imagem, muito importante essa imagem, para que aprenda a trigonometria. Bom, vamos seguindo, vamos estudar isto passo a passo, vamos lá? Olha só, repetindo agora a figura. Preste atenção, temos aqui o ângulo de 0 grau, ou 0 radiano. Este primeiro ângulo é o ângulo de 30 graus. 30 graus em radiano é 180 sobre 6, é π sobre 6, tá bom? O ângulo de 30 graus tem valor do seno e do cosseno definidos aqui, ó. Na vertical, o seno. Seno, meio, basta olhar na tabela, e cosseno, raiz de 3 sobre 2. Bom, se temos 30 graus, ó, 30, 60 graus, 90, 120, 150 graus. 150 graus. Em radiano, seria 3 vezes 30. É o mesmo que 5π sobre 6. 150 graus é o mesmo que 5π sobre 6. E o seno dele, meio, ó, está aqui, ó, pela figura. E o cosseno? O cosseno é o mesmo cosseno de 30, só que negativo. É menos raiz de 3 sobre 2. Então, ó, isto é importantíssimo que você memorize o que eu estou fazendo aqui. Tá? Conhecer o círculo trigonométrico para continuar e avançar no estudo da trigonometria. Vamos ver o próximo ângulo? Temos 150, 180, este ângulo aqui é mais 30, dá 210. 210 é 7π sobre 6. 210. Bom, este ângulo tem cosseno menos raiz de 3 sobre 2 e seno negativo. Ó, o seno é negativo e é menos meio. Pronto? E o próximo ângulo que está relacionado? Então, o ângulo de 30 está relacionado a 150, a 210 e este ângulo aqui que é 330 graus. Ó. Este ângulo tem seno menos meio e cosseno raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, ó, fotografa essa imagem que você está vendo. Conhecendo 30, conheço 150, 210 e 330. Vamos para a próxima figura, muito importante. Agora vamos ver o ângulo de 45 e os ângulos relacionados a ele. Ó. Temos aqui o ângulo de 45 graus. 45 graus é o mesmo que π sobre 4, 180 por 4, radiano. Bom, relacionado a 45, temos o ângulo de... Quanto é este ângulo aqui que você está vendo, ó, que eu marquei agora? Vamos lá, 45. Temos aqui 90 mais 45, 135 graus, que é o mesmo que 3π sobre 4. Bom, continuando, ó, 135 mais 45, 180, mais 45 dá 225 graus, que é o mesmo que 5π sobre 4. Tá bom? E o último ângulo que está relacionado a estes três, ó, está aqui, ó, 225 mais 45 dá 270, mais 45, 315. Então, esses ângulos, este ângulo é de 7π sobre 4 em radiano. Todos eles têm o mesmo valor de seno e cosseno, mudando só o sinal. 45 graus tem cosseno, raiz de 2 sobre 2. Ó. Seno, raiz de 2 sobre 2. 135 graus, quem é o valor do cosseno? É negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E 225 também, ó, negativo. 225, qual é o seno? Menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, esses estão os valores. Muito importante memorizar esse desenho que eu acabei de mostrar e o outro também. Então, fotografe essa imagem e treine desenhar isto. Tá? Isso tem que estar na sua mente para responder as questões de trigonometria. Vamos ver os próximos 4 ângulos relacionados. O ângulo de 60 graus. 60 graus, está aqui, ó. Este aqui é o ângulo de 120 graus. Depois vem o de 240 graus. E este último aqui de 300 graus. 60 graus é o mesmo que π sobre 3. 120 é 2 vezes. 2π sobre 3. 240 é 4 vezes 60, é 4π sobre 3. E 300 é 5π sobre 3. Tá bom? Então está transformado em radiano. Vamos ver aí quem é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é na horizontal, ó, é meio. E o cosseno de 120? Menos meio, negativo. Veja que o valor é o mesmo, ó, deste ponto até isso aqui, ó, é o mesmo valor, só que ele é
negativo. Agora o seno. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 300? Menos raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, 240 e 300 tem seno menos raiz de 3 sobre 2. Já 120 e 60 tem seno raiz de 3 sobre 2. Fotografe essa imagem, esses 4 ângulos, tá? Por isso que é importante conhecer os ângulos notáveis. Se você conhece 30, 45 e 60, você conhece o círculo trigonométrico. Tudo ok? Ah, mas tem mais ângulos. Tem o ângulo de 0, de 90. Vamos lá? O ângulo de 0 graus. 0 grau. Quem é o seno de 0? O seno de 0, você vai até o eixo dos senos, é o próprio 0. E o cosseno? O cosseno é 1. Então, não esqueça, né, o seno, vamos anotar essa ideia. Seno de 0 grau, 0. E o cosseno de 0 grau, 1. 90 graus, está nessa posição 90 graus. Quem é o seno? Exatamente a distância do centro até 90 graus, vai dar 1, essa distância é 1. Então, o seno de 90 é 1, já o cosseno é 0. Tudo ok? Muito importante, né, saber essas ideias que eu estou anotando aí. Vamos para 270. 270 graus, 270 não, nessa posição é 180. 180 graus, quem é o cosseno? O cosseno é a distância desse ponto a este, que é 1. Bom, e o seno? O seno, ó, é o próprio 0. Se você for de 180 até o eixo do seno, vai dar em cima do 0, que é o centro da figura. Então, o seno de 180 é 0. Já o cosseno de 180 é negativo, menos 1. Tá bom? Último, 270 graus. Bom, 270 graus, quem é o seno? É esta distância que eu estou marcando, essa distância média 1, que é o raio da circunferência. O seno de 270, menos 1, né? É negativo, é para baixo, é menos 1. E o cosseno? Cosseno de 270, vá de 270 até o eixo, vai dar em cima do 0. Então, cosseno de 270 graus é 0. Bom, minha gente, eu sei que não é simples isto, mas se você não souber isto que eu acabei de mostrar nesta aula, você não conhece trigonometria. A melhor maneira de aprender isto é ir para o papel, desenhar, traçar, né, isto e vai marcando os valores. Isto vai ficar na sua mente e você não vai esquecer jamais, tá bom? Isto aqui eu aprendi, tinha 14, 15 anos de idade, né? Segundo ano do ensino médio, até hoje, né? Não por ensinar, porque foi bem aprendido, né? Desenhando o círculo trigonométrico, você aprende trigonometria, garanto a vocês. Vamos lá, vamos continuar? Bom, certo? Vamos colocar todos os ângulos. Ó. Agora, completa o círculo. 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 180 graus. Depois, 210 graus. O próximo, 225 graus. 240 graus, 270 graus, 300 graus, 315 graus, 330 graus e fecha em 360 graus. Bom, já transformamos isso em radiano, né, em outra aula. Agora, os valores do seno. Seno, ó, 0 é o centro, seno, meio, seno, raiz de 2 sobre 2, seno, raiz de 3 sobre 2, e quando chega a 90 é 1. Para baixo, o seno, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, e quando chega no ponto mais baixo é menos 1. O cosseno, à direita é positivo, raiz meio, primeiro valor, segundo, raiz de 2 sobre 2, terceiro valor, raiz de 3 sobre 2, e quando chega neste ponto, 1, que é 0 grau, tá? Cuidado. Bom, e para a esquerda, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, e quando chega nesse ponto, menos 1. Então aí está o círculo trigonométrico completo,
importantíssimo que você conheça. Vamos então ver a tangente. Vamos lá? Olhe agora a tangente. Onde é que fica a tangente? Já vimos em aula passada. O eixo das tangentes, ele é um eixo paralelo ao seno. Ó, esse é o chamado eixo das tangentes, tá bom? Ele é paralelo ao seno, é o eixo das tangentes. E o eixo das cotangentes é paralelo ao cosseno. É o chamado eixo das cotangentes. Paralelo. Ó, vamos, né, traçar. Este é o eixo chamado eixo das cotangentes. Bom, vamos ver 30 graus. Olha, está nessa posição 30 graus. Ó. E quem é a tangente? Vamos prolongar. 30 graus. Ó, a tangente é este ponto, que é o valor raiz de 3 sobre 3. E a cotangente? Prolongue mais um pouco. Ó. É este valor, que é raiz de 3. Tá bom? É o inverso. Então, temos 30 graus, temos 210 graus, temos 150 graus e temos nessa posição 330 graus. Olha só, vamos desenhar aqui e ver quem é a tangente, cotangente deles. Ó. Esse desenho te dá. Pelo desenho você encontra tudo isso. Ó. Vamos marcar. Pronto, ó, está aí marcado, ó. Tangente menos raiz de 3 sobre 3 e a cotangente menos raiz de 3. Então, ó, temos aí a tangente e a cotangente desses 4 ângulos. Vamos ver quem é a tangente de 30 graus. Tangente de 30, pelo diagrama, raiz de 3 sobre 3. Quem é a tangente de 150? É negativa. A tangente de 150, observe que é negativa, é menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 210 é positiva, é a mesma tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 330, ela é negativa, menos raiz de 3 sobre 3. Tudo ok? Bom, gente, eu espero que você tenha conseguido acompanhar isso aí, né? Muito bom. Vamos a 45 graus? Vamos lá, traçando o eixo das tangentes. Para encontrar a tangente de 45 e a cotangente. Ó, eixo das tangentes foi traçado. Vamos traçar o eixo das cotangentes agora, ó, pronto. Vamos desenhar isso melhor, né? Ficar bonito. Com a caneta ótica não é fácil, mas vamos ver. Agora, preciso, ó. Tangente e cotangente. 45 graus, ó, este ponto, ó, 45 graus. Oposto a 45 temos, exatamente oposto no círculo 225. E relacionado a eles ainda tem este aqui que é 135, vimos antes, ó. E este aqui oposto a 135 é 315 graus. Bom, vamos ver quem é a tangente, ó. Traçando a tangente e a cotangente. Ó, observe que coincide, ó. Tanto a tangente quanto a cotangente de 45 é 1, tá? Esse valor aqui é 1. Claro, porque o inverso de 1 é o próprio 1, tá? Então, ó, vamos lá, a tangente de 45, 1. Tangente de 135. Aí já fica negativo, ó. Olha 135 onde vai ficar a tangente, ó, e a cotangente. Vamos desenhar, que você vai ver aqui, ó, tangente, cotangente, ó, de 135. Vamos ficar mais preciso isso. Vamos colocar a régua na posição que fique mais preciso, ó, pronto. Agora sim, ó, não vai ficar exatamente porque está aí, ó, este valor é menos 1, este valor aqui é menos 1, o inverso de menos 1 é o próprio menos 1. Então, tangente de 135 é negativa, menos 1. Tangente de 225 é positiva, é a mesma aqui de 45, é 1. Tangente de 315, ela é negativa, é menos 1. Tá bom? Então, está desenhado tangente e cotangente desses 4 ângulos.
Bom, temos mais. Vamos para a tangente e a cotangente de 60 graus, tá bom? Para finalizarmos essas ideias, ó. Então, minha gente, caso, né, você conheça o círculo trigonométrico, conhecerá a própria trigonometria, tá bom? Vamos ver aí. Eixo das tangentes, eixo das cotangentes. 60 graus, ó, 60 graus está nessa posição. Relacionado a ele, 120. Relacionado a ele, 240. Relacionado ao 60, 300 graus. Então, quem é a tangente? A tangente, ó, vamos marcar, é esse valor aqui, e a cotangente, ó, tangente em cima, raiz de 3. Cotangente, esse ponto aqui, raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Já 120 e 300, olha, são negativos, ó, tanto a tangente quanto a cotangente. Vamos ver? Este valor aqui é menos raiz de 3. E este valor aqui, ó, é negativo menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então é necessário saber que a tangente de 60, raiz de 3. A tangente de 120 é negativa menos raiz de 3. Tangente de 240, tangente de 240, raiz de 3 é positiva também, é igual a de 60. E a tangente de 300 é negativa, é igual a de 120, menos raiz de 3. Bom, pessoal, vimos aí o círculo trigonométrico e os ângulos notáveis, tá bom? É importantíssimo que você conheça isto que foi mostrado. Tá? Sem esse conhecimento, não tem como prosseguir na trigonometria. Na próxima aula, veremos soma de arcos, duplicação de arcos, subtração de arcos, tá bom? E a gente vai, né, encerrar a parte de trigonometria com o próximo bloco, tá certo? Até o nosso próximo encontro, força de vontade, batalhe, certo? Tenha muita persistência com a matemática. A maioria estava, né, ontem recebi até um e-mail, tá? O pessoal perguntando, até um outro professor, né, professor Canduca de História, olha, as aulas estão disponíveis, posso comprar só o seu bloco de História para determinado concurso? É porque eu não tenho interesse no de matemática. Olha só que absurdo, a pessoa vai fazer um concurso público e despreza as questões de matemática. Então, se você abraçar as questões de matemática, conhecimento de matemática, você se diferencia dos demais candidatos e você vai ver se sua aprovação não está garantida. Até o nosso próximo encontro.